Olá pessoal, eu sou o Gêner Cristiano do canal História e Ação Humanas e esta é a aula número 7 da nossa série de vídeos sobre a ditadura militar no Brasil. Nós ainda estamos analisando o governo do segundo presidente militar, Costa e Silva, governo desenvolvido entre 1967 e 1969. Na aula de hoje, nós dedicaremos especial atenção para o ato institucional número 5, o AI-5, o mais violento e repressivo de todos os atos institucionais criados durante o regime militar implantado no Brasil. Antes de começar a analisar o AI-5, vamos revisar rapidamente a definição de ato institucional. O ato institucional é um conjunto de leis de exceção decretados durante os governos militares brasileiros. Lei de exceção significa lei que anula a Constituição, lei que anula a democracia, lei que anula o Estado de Direito, lei que anula as possibilidades de defesa de um cidadão em caso de atos de injustiça. Um regime político que cria leis de exceção é um governo que torna legal todas as medidas necessárias para combater seus opositores políticos, com o objetivo de torná-los criminosos e fora da lei. Ou seja, dentre todos os atos institucionais, nenhum outro foi tão destruidor da democracia quanto o AI-5. Vamos analisar quais foram as suas principais características. Em primeiro lugar, temos a autorização dada ao presidente da República para que ele pudesse legislar, ou seja, o presidente militar recebeu a permissão para criar leis. Isso significa que o poder legislativo estava anulado no Brasil. Significa que o povo não tinha mais qualquer representação política no parlamento. Lembre-se, os deputados federais são representantes do povo, porém, com o AI-5, essa representação deixou de existir. Foi por essa razão que o Congresso Nacional, a nível federal, as assembleias legislativas, a nível estadual, e as câmaras municipais, a nível municipal, foram colocadas em recesso. Como o poder legislativo estava agora concentrado nas mãos do presidente da República, deputados federais, senadores, deputados estaduais e vereadores não tinham mais o direito de representar o povo, não tinham mais o direito de produzir leis. Toda essa responsabilidade e autoridade estava concentrada nas mãos das Forças Armadas. Em terceiro lugar, destacamos a suspensão dos direitos políticos e das garantias individuais. Isso significa que se você fosse considerado culpado pelas novas leis criadas pelo governo militar, não haveria a possibilidade de recorrer aos direitos previstos na Constituição. Não haveria a possibilidade de ter direito a um julgamento justo e imparcial. Na prática, significava que você já era considerado culpado mesmo antes do julgamento, e caberia aos militares simplesmente decretar a sua penalidade, algo que na maioria das vezes acontecia secretamente, com o desaparecimento dos opositores da ditadura militar. Muitas dessas pessoas continuam desaparecidas até os dias de hoje. A quarta característica de destaque do ato institucional número 5 foi a suspensão das imunidades da magistratura, ou seja, os juízes perderam todas as suas imunidades que lhe davam certos privilégios e direitos, tais como apenas serem julgados pelos próprios juízes. Na prática, isso significava que, se os juízes não tomassem medidas favoráveis aos governos da ditadura militar, seriam perseguidos e punidos por eles. Outra coisa que fica evidente: na prática, a divisão dos três poderes em executivo, legislativo e judiciário deixou de existir. Todo o poder, toda a autoridade estava concentrada nas mãos da ditadura militar. E para finalizar, o ato institucional número 5 decretou estado de sítio por tempo indeterminado. Estado de sítio significa a suspensão temporária dos direitos e garantias individuais previstos na Constituição. Ou seja, caso uma injustiça fosse cometida contra você,
não haveria a possibilidade de se proteger utilizando a Constituição brasileira, pois ela estava suspensa. Como já foi dito antes, você já era considerado culpado antes mesmo que qualquer julgamento fosse feito. Por todas essas razões, o AI-5 foi considerado o mais violento e o mais repressivo de todos os atos institucionais. O poder legislativo e o poder judiciário caíram de joelhos diante do regime militar. A Constituição estava suspensa. Todos os direitos políticos e liberdades individuais estavam canceladas. Todo o poder e autoridade encontrava-se nas mãos dos militares. Enfim, a democracia estava destruída naquele momento da história brasileira. Em nossa próxima aula, iremos analisar o milagre econômico brasileiro, um momento de impressionante crescimento econômico do Brasil, responsável por colocá-lo na condição de 8ª maior economia do mundo no início da década de 1970. Quando os vídeos desse tema forem finalizados, os slides dessa aula estarão disponíveis para o acesso público de professores e estudantes em nosso site. Caso você queira apoiar a continuidade de nosso canal no YouTube, leia a descrição do vídeo e faça uma doação para o nosso projeto. Outra maneira valiosa de nos ajudar é se inscrevendo em nosso canal, curtir, comentar e compartilhar nosso vídeo entre seus amigos. Compartilhe essa informação e ajude a manter o canal História e Ação Humanas. Adicione História e Ação Humanas no Google Plus para receber todas as informações sobre as novidades de nosso canal. Desde já, o nosso muito obrigado. Um forte abraço e até a nossa próxima aula.